5h46 em Manaus. O que é notícia nesta sexta-feira, a última de 2021. Empregando mais de 103 mil trabalhadores, Polo Industrial de Manaus registra faturamento de 131 bilhões. Alerta. 4 mortes por influenza A já foram registradas em Manaus. Covid-19. Amazonas sem registro de morte nas últimas 24 horas. Censo 2022. IBGE prorroga inscrições para concurso com mais de 3 mil vagas no Amazonas. Quem viaja poderá levar mais dinheiro no bolso. Novo marco legal do câmbio é sancionado. Começa a valer amanhã. Bolsonaro anuncia salário mínimo de R$1.212 em 2022. Apostas vão até às 16 horas. Com prêmio de mais de 350 milhões, sorteio da Mega da Virada será às 20 horas. Na Itália, mulher é morta após recusar fazer sexo com marido que havia tomado Viagra. Nova York faz últimos preparativos para a festa de Ano Novo na Times Square, só para vacinados. Polícia apreende drogas escondidas em polpa de Buriti no aeroporto Eduardo Gomes. Em acerto de contas, homem é executado com 9 tiros no Gilberto Mestrinho. Homem é morto a tiros na colônia Santo Antônio. O Jornal da Manhã, 73 anos no ar, começa agora. 5h47 em Manaus, as emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Panorama FM Itacoatiara. FM Nova Beruri em Beruri. Alternativa Alvarães. Boiúna em Boa Vista do Ramos. Nova FM Nova Olinda do Norte. Rio Madeira de Manicoré. Palmeira FM Manacapuru. Nova Luz FM em Canutama. Rádio Fonte Boa FM. Anamã FM em Anamã. Maraã FM em Maraã. Caboclo FM em Altazes. Urucará FM Urucará. Comunitária de Urucurituba. Açaí FM em Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Borba. Urucurituba FM em Urucurituba. Tucunaré e Anori FM em Anori. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM em Novo Aripuanã. Metropolitana Mix Manacapuru. Rádio Nova em Urucurituba. Web TV Presidente Figueiredo. Web Rádio PDC em Altazes. Web Rádio Imaculada em Anori. Engenho FM no Engenho Itacoatiara. Rádio Camaleão em Axinim, Distrito de Borba. E maripafm.com em São Sebastião do Uatumã. 5h48. Fiel Manchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo. O Date in Time diz que o meio-dia solar hoje será às 2h03 e que o dia está na duração de 12h18. Choveu ontem mais que os 25 milímetros previstos pelo Climatempo para o último dia do ano, que prevê 22 milímetros com probabilidade de 90%. Aqui no sítio histórico, a temperatura é de 25 graus e a máxima não deve ultrapassar os 31 graus Celsius. A umidade do ar é de 97%. Os ventos estão com 7 km/h de velocidade. É sexta-feira, 31 de dezembro, último dia do ano. Dia de São Silvestre I. É o dia da corrida de São Silvestre pelas ruas de São Paulo. Dia da Esperança e o dia das devoluções. Esta é a edição 26.522 do Jornal da Manhã. O Rio Negro subiu mais 8 centímetros e seu nível em relação ao mar estava ontem em 23 metros e 69 centímetros. São normais operações de pousos e decolagens nos aeroportos Eduardo Gomes e no Militar de Ponta Pelada. Um fato marcante da história. Era inaugurado em 1896 como símbolo da prosperidade proporcionada pela borracha, o nosso Teatro Amazonas. Esse templo de arte que está entre os mais bonitos do mundo. O Teatro Amazonas completa hoje 125 anos. 5h50. Local. Bom dia, sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Alex. Bom dia, Paulo. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, Sonoplasta Itamar, Jardina. Os bancos têm hoje apenas expediente externo. Os shoppings estarão abertos até às 18 horas e o comércio, em geral, deve obedecer o mesmo horário para o encerramento de suas atividades. Os bancos têm apenas expediente interno. Tá, e ao contrário, né, de anos anteriores, Paulo e ouvintes, alguns supermercados já anunciaram que vão abrir amanhã, dia 1º de janeiro, no horário de 8 da manhã até às 18 horas. Alberto Peregrini, bom dia. Se você vai ao supermercado, ele vai abrir amanhã, viu, Peregrini?
Opa, que beleza, Paulo Guerra, né? Às vezes tão necessário, o pessoal já não tá mais querendo aquele RO, né? Aquela maionese já sofrida. Aí tem um supermercado para uma alternativa. Pois é, Peregrini. Como é que tá o tempo aí onde você está, meu caro? Nublado, Paulo Guerra, nublado, choveu um pouquinho na madrugada, coisa pouca, né? Mas temos um tempo muito nublado nesse momento, Paulo Guerra. Nós passamos em algumas áreas também em que choveu mais forte até agora há pouco, como no caso ali, a Avenida das Torres. Encontramos pista molhada, Paulo Guerra ainda, água na pista, e quando fomos adentrando mais a zona norte, a zona leste, aí percebemos que para cá, Paulo Guerra, a chuva não foi agora tão repentina, não faz muito tempo que choveu, mas já não chove, não cai nada nesse momento. Choveu mais que o previsto pelo Climatempo, que era de 25 milímetros. Choveu muito ontem em Manaus e a meteorologia está prevendo mais 22 milímetros hoje, Peregrini. Pois é, Paulo, né? Esperamos aí que não caia, né? Logo lá mais pra noite, que seja durante o dia realmente, para não estragar o Réveillon de muita gente. Mas o tempo está muito nublado, Paulo Guerra. A perspectiva é sim de muita chuva para daqui a pouco aqui nessa área onde nós estamos, Paulo, aqui no extremo leste da capital amazônica. Peregrini, um homem foi executado a tiros na colônia Santo Antônio. Foi a noite passada, Peregrini? Pois é, Paulo, ele veio morrer a noite passada, né? Ele dava entrada no pronto-socorro João Lúcio, ainda tínhamos a luz do dia. Entretanto, quando chegou a noite, o estado de saúde dele piorou e acabou morrendo vítima desses tiros. Ele foi ainda internado no pronto-socorro João Lúcio, mas acabou morrendo no mesmo dia em que foi internado, horas depois de dar entrada naquela unidade de saúde. Em outro acerto de contas, um homem foi executado com 9 tiros no Gilberto Mestrinho, Peregrini. Outro acerto. Outro, Paulo Guerra, e esse daí não teve oportunidade de chegar até uma unidade de saúde, não. Ele estava sentado em frente à casa onde morava, na companhia de outras pessoas, quando chegou um pistoleiro e atirou 9 vezes contra o corpo da vítima. Ele morreu na hora. Peregrini, e a movimentação dos prontos-socorros da cidade durante a madrugada de hoje? Quem teve a maior movimentação, mais uma vez, Paulo Guerra, pronto-socorro João Lúcio, né? Com muitas ocorrências aí por bala, né? Foram 2 ocorrências, além também de muitas por arma de arma branca, né? Faca, etc., além das agressões físicas. O que é crescente em Manaus, sabe, Paulo Guerra, são as brigas por causa de trânsito. Tem acontecido muito em Manaus, com o congestionamento aí, devido ao, né, o pessoal se movimentando bastante no comércio. Há muita briga no trânsito, eles acabam descendo do carro e muitos deles têm que passar pelo pronto-socorro. O Peregrini vai voltar daqui a pouco e vai contar tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Bom trabalho para você, meu caro. Opa, mas sim, antes, Paulo Guerra, nesse último dia do ano, deixa eu interagir com os nossos ouvintes, Paulo, as pessoas que fazem contato conosco durante todo o dia, mandam aquelas mensagens, desejam feliz ano novo, e durante o dia passam também as informações, conversam conosco diariamente. É o Bruno, né? Lá do Bruno Celular, o Jorge Mete Marcha, aquele abraço ao Jorge, pessoal da cooperativa dos alternativos, Paulo Guerra, o Isaac, o Edinaldo, o Batata, a Dona Maria, do Sindicato do Transporte Especial, o pessoal do Transporte Especial nos ouvindo nesse momento, o Gabriel, o Enoque, nas estradas, né? Nos ramais aí, o seu Francisco Gomes, a Dona Regina, o Francisco José, e lá em Manacapuru, né, Paulo? Essa cidade que nos recebe tão bem aí durante todo o ano. Alô para todo mundo aí em Manacapuru, para Dona Ângela, a Dona Marília, a Dona Laura, o Beto D'Angelo, o professor Conde, o Marcelo, o Jardel, o Franz, o Zé Maria Bastos, o Ariel. Quem tá te mandando um abraço de lá de Manacapuru, Paulo, o seu João D'Angelo, o Froila, a Luna e todo esse pessoal daí de Manacapuru. Muito obrigado pela audiência e muito obrigado pelo carinho. Paulo Guerra. Peregrini, quem está mandando um bom dia para você também é o Adelson e a Dona Sigrid, lá no Novo Aleixo, lá na S. Pinheiro, que estão acompanhando o Jornal da Manhã. E o teu presente está guardado aqui comigo, Peregrini. Tá bom, Paulo Guerra, né? Eu lembro que no meu último presente você também guardou, encontrei direitinho aí. Valeu, vou pegar esse presente ainda hoje contigo aí, viu, Paulo? Faça isso, meu caro Alberto. Daqui a pouco nos veremos. 5h55 em Manaus. Cerca de 28 mil pessoas devem deixar Manaus através do transporte intermunicipal coletivo de passageiros para municípios do interior do Amazonas durante o feriado de Réveillon,
segundo a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Amazonas, Arcepan. A Operação Viagem Segura Ano Novo teve início nas principais saídas de Manaus na manhã desta quinta-feira. O Departamento de Transporte Hidroviário da Arcepan informou que nesses 4 dias, 15 mil pessoas devem optar por essa modalidade para viajar. Ao todo, 280 embarcações devem receber vistorias das equipes do órgão com postos de fiscalização no Porto Público privatizado de Manaus e nas balsas da Manaus Moderna, ambas no centro e no Porto da Ciasa, na Zona Sul. As abordagens das equipes de fiscalização são direcionadas somente ao cumprimento da lotação dos barcos, não sendo permitido excedê-la. Uma parte do muro do cemitério São Francisco desabou na tarde de ontem no bairro Morro da Liberdade. A Secretaria Municipal de Limpeza Pública, responsável pelos cemitérios em Manaus, foi acionada para atender a situação. Em nota, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana CEMUSP, informou que realizou os trabalhos de retirada dos escombros do muro do cemitério São Francisco e desabou em decorrência da chuva, comprometendo a circulação na rua Coronel Pedro de Souza. Nesta sexta-feira pela manhã, a secretaria inicia uma ação emergencial de reconstrução do muro, como informou o secretário Sabá Reis. Os espaços culturais, Hemocentro e serviços de segurança terão horários de funcionamento alterados durante Réveillon e feriado da Confraternização Universal no dia 1º de janeiro. Os espaços culturais coordenados pelo Estado não funcionarão nesta sexta-feira, dia 31, até o domingo, dia 2. As visitações retornam normalmente a partir de segunda-feira, já no dia 3 de janeiro. Durante o feriado, somente as centrais de flagrantes no 1º, 6º e 14º e 19º Distrito Integrado de Polícia e os plantões das especializadas homicídios e sequestros, apuração de atos infracionais, proteção à criança e ao adolescente, roubo e furto de veículos, crimes contra o turista e crimes contra a mulher, plantão de vulneráveis, irão funcionar normalmente. As demais delegacias retornam na segunda-feira. Na Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas, a Fundação Hemoan, os serviços serão suspensos no sábado amanhã e no domingo, dia 2. Os atendimentos retornam somente na segunda-feira, dia 3 de janeiro. Já na saúde, os atendimentos foram mantidos. As 25 unidades de urgência e emergência da Secretaria de Estado de Saúde funcionarão normalmente 24 horas durante a sexta e também o sábado. Os pronto-socorros, os serviços de pronto atendimento, os SPAs, unidade de pronto atendimento, as UPAs, o Centro Psiquiátrico Eduardo Ribeiro e as maternidades seguirão com atendimento normal. Os centros de atenção integral à criança CAICs, centros de atenção à melhor idade CAIMs e as policlínicas só irão funcionar a partir de segunda-feira. Agora 5h58 em Manaus. O Jornal da Manhã vai fazer o seu primeiro intervalo e volta em 3 minutos. É a maior economia do ano. Tem esta cozinha lindíssima por apenas 2.399 e o roupeiro com 8 portas grandão por 999. Cadeira gamer da hora só 899 e esta cômoda multiuso por apenas 499 reais. Leve tudo sem entrada e ganhe crédito R$100 para a próxima compra. Saldão de Natal APA Móveis. Aqui você economiza mesmo. Notícia urgente. Agora a melhor pizza de Manaus vai até você. Delivery Gula Guloso Restaurante. Ligue ou peça pelo WhatsApp a melhor pizza de Manaus. 991887272. Acesse nosso Instagram e curta nossas promoções. O sabor das pizzas. Gula Guloso, chegando na sua casa. Peça já. 991887272. Gula Guloso Delivery. Durante todo o ano, você ouviu esses sons. É o som do Amazonas recomeçando mais forte, com uma série de aprendizados após um ano desafiador. 2021 nos ensinou que com trabalho, união e solidariedade, somos capazes de superar tudo. Porque ser amazonense é ser guerreiro,
Na guerra dos mutirões de vacinação, o templo do futebol virou o templo da salvação. Com o agravamento da crise econômica, aprendemos que o que era temporário tem que ser permanente para nunca faltar comida na mesa de quem mais precisa. Agora, estamos pavimentando o caminho para o amanhã. Investimos em cidades, escolas, segurança, hospitais, estradas, obras que esperavam anos para serem construídas. E não vamos parar, porque agora é daqui para melhor. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. ZYC 246. Rádio Difusora FM 96,9 MHz. Manaus, Amazonas. Difusora FM. É só alegria. Muito mais. Muito mais. Difusora. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6h02 em Manaus. Os desafios do presente e as perspectivas para o futuro no município de Iranduba. Quem tem os detalhes é o repórter J. Rai. Foi um ano atípico, com uma pandemia mortífera, uma cheia sem precedentes, um volume expressivo de dívidas herdadas beirando os 100 milhões de reais e uma população profundamente carente de políticas públicas efetivas. Problemas acumulados há décadas na infraestrutura rural e urbana, abastecimento de água, iluminação pública e escolas mal conservadas, só para citar alguns. Na visão do prefeito Augusto Ferraz, que trocou a cadeira de deputado estadual pela de gestor do município de Iranduba, essas demandas reprimidas ao longo dos anos são resultados de má administração e malversação do dinheiro público. Durante um evento de confraternização dos servidores da saúde realizado ontem, Augusto Ferraz disse que veio para trabalhar e fazer de Iranduba o mesmo que fez na empresa dele, que era bem pequena e hoje tornou-se grande e se multiplicou. Em outro momento, durante a semana, Ferraz ressaltou a importância de bons projetos como forma de garantir a aquisição de recursos estaduais e federais. Para que esse projeto fale as necessidades da infraestrutura e da qualidade de vida que levará para aquelas pessoas para acelerar as oportunidades econômicas e social do município de Iranduba em 2022. Ainda segundo Augusto Ferraz, entre os mais importantes projetos encomendados por ele, a equipe coordenada pelo engenheiro e secretário de Meio Ambiente Gilberto de Deus estão os da orla do Rio Solimões, pavimentação do distrito de Cacaupireira e revitalização da vila de Paricatuba, onde está o casarão de mais de 120 anos. A localidade foi classificada em 2015 como patrimônio histórico cultural imaterial do estado do Amazonas. De Iranduba, J. Rai para o Jornal da Manhã. Agora 6h04 em Manaus. As inscrições para o processo seletivo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, para atuação no censo 2022 foram prorrogadas até o dia 21 de janeiro. No Amazonas são 3.092 vagas para agentes que devem ser contratados. Anteriormente, as inscrições para o certame seriam encerradas na última quarta-feira. A prorrogação do prazo para as inscrições foram divulgadas pelo IBGE na manhã desta quinta-feira. As oportunidades são para as funções de recenseador, agente censitário supervisor e agente censitário municipal. No Amazonas, são 2.702 vagas para a função de recenseador e 390 vagas para agente censitário. As inscrições para todos os cargos poderão ser realizadas no endereço www.conhecimento.fgv.br/concursos/IBGE PSS 21.
O Amazonas não teve registro de mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, conforme dados divulgados pela Fundação de Vigilância em Saúde, FVS, nesta quinta-feira. Foram confirmados também 121 novos casos da doença. Desde o início da pandemia, são 433.709 diagnósticos da doença e 3.834 mortes. De acordo com a Prefeitura de Manaus, na quarta-feira não há registro de sepultamentos pela Covid-19. Manaus registrou 4 mortes por influenza AH3N2 desde o início de novembro até o dia de ontem. Os dados são do boletim da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. De acordo com o boletim, entre as vítimas da doença estão 3 homens na faixa etária de 58 a 74 anos com comorbidades e uma mulher de 90 anos. 1.066 é o total de casos registrados no estado desde o início de novembro. Já foram coletados 9.093 amostras processadas pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Amazonas, o LACEN. Ontem o governo do Amazonas repassou à Prefeitura de Manaus a primeira das 6 parcelas de 20 milhões de reais do convênio firmado pelas gestões para execução do programa de reestruturação e qualificação do transporte público da capital. O valor total desse convênio é de 156 milhões de reais. Com isso, um dos principais benefícios é a gratuidade da passagem de ônibus para os estudantes da rede pública de ensino fundamental e médio, que já começa a valer a partir do início do ano letivo de 2022. O valor referente à primeira parcela foi liberado pela Secretaria de Estado da Fazenda, Cefaz, diretamente para o Fundo Municipal de Mobilidade Urbana. O convênio foi assinado no último dia 21 de dezembro entre o governador Wilson Lima e o prefeito Davi Almeida. Nesta sexta-feira, a partir das 7h30, o governador Wilson Lima participa da cerimônia de abertura da Operação Réveillon 2022 para reforçar o policiamento na capital e no interior durante a virada de ano. A solenidade será realizada no pátio do Comando Geral da Polícia Militar no bairro de Petrópolis. A operação será coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas e vai contar com mais de 1.200 agentes das forças de segurança, entre policiais civis e militares e servidores do Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN. O Polo Industrial de Manaus fechou outubro deste ano com um faturamento de 131,01 bilhões de reais, o que indica crescimento de 35,15% na comparação com o mesmo período de 2020, que fechou com faturamento de 96,94 bilhões, com um faturamento médio mensal de janeiro a outubro de 13,1 bilhões. Verifica-se crescimento significativo em comparação com o mesmo período de 2020, faturamento médio mensal de 9,6 bilhões e 2019, faturamento médio mensal de 8,7 bilhões. Destaca-se que 87,28% das vendas da Zona Franca de Manaus foram para atender a demanda nacional. Com uma marca de 14,52 bilhões de reais, o mês de outubro registrou o segundo maior valor de faturamento mensal do Polo Industrial de Manaus neste ano, atrás apenas do mês de setembro, que foi de 14,97 bilhões, o que confirma projeções da Superintendência da Zona Franca de Manaus, Suframa, de um segundo semestre com resultados ainda mais positivos. Vale lembrar que o faturamento de 131,1 bilhões apurado entre janeiro e outubro de 2021 é recorde na história da Zona Franca de Manaus. Frente a este desempenho, acredita-se que o fechamento do ano de 2021, em termos de faturamento, pode alcançar cifras superiores a 151 bilhões de reais, com destaque para o subsetor de bens de informática e recuperação do Duas Rodas. 13 segmentos do Polo Industrial de Manaus tiveram um crescimento real no período de janeiro a outubro de 2021, na comparação com o mesmo intervalo do ano passado. Os subsetores de atividade com maior representatividade no faturamento global do polo foram bens de informática com participação de 27,25%, eletroeletrônico com participação de 21,84% e Duas Rodas com participação de 12,75%. Juntos, esses segmentos totalizaram um faturamento de aproximadamente 81 bilhões de reais e geraram um pouco mais de 58 mil empregos diretos. Com relação à mão de obra empregada pelo Polo Industrial em outubro de 2021, as empresas informaram a manutenção de 102.652 postos de trabalho entre efetivos, temporários e terceirizados, o que representa a queda de 1,08% em relação a setembro,
103.775 trabalhadores, mas ligeiro crescimento de 0,8% ante outubro do ano passado, 101.837 trabalhadores. Com os dados apurados até outubro, a média mensal do Polo Industrial de Manaus de empregos diretos neste ano é de 103.067 trabalhadores. O resultado, 12,13% superior ao registrado em igual período de 2020, que fechou com 91.915 pessoas trabalhando. Agora 6h10 em Manaus. Polícia apreende drogas escondidas em polpa de Buriti no aeroporto Eduardo Gomes. Em acerto de contas, homem é executado com 9 tiros no Gilberto Mestrinho. Essas e outras notícias em detalhes após o intervalo comercial. 24 horas no ar, Difusora FM. Na hora da dor e da saudade, há 110 anos a Funerária Almir Neves é solidária a você. Funerária Almir Neves, agora com estacionamento. Fone 3234-2494. Aceitamos todos os convênios. Funerária Almir Neves. Volta às aulas, que bom, que alegria que dá. Tropical Atacadão, ali está mais completo, o menor preço que há. São as melhores marcas no mesmo lugar. Tropical Atacadão é show de material escolar. Volte às aulas na melhor companhia e com o lucro certo para você, revendedor. Tropical Atacadão é show de material escolar. Momento do desenvolvimento sustentável. Nesse programa vamos falar do sucesso em números da 43ª edição da Expo Agro. Nos 4 dias, o maior evento de agronegócios do estado recebeu mais de 45 mil visitantes e movimentou 103 milhões de reais entre negócios e operações de crédito. O evento reuniu cerca de 300 expositores da agricultura, pecuária, pesca, comércio e empresários, além de mais de 600 produtores que participaram das palestras e workshops. Já na plataforma digital, a Expo Agro recebeu mais de 6 mil acessos, mostrando o potencial da participação online. Do total de negócios, 46 milhões de reais em crédito rural, 51 milhões em estantes comerciais, 1,5 milhão em vendas de animais e quase 2 milhões em vendas na praça de alimentação. Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, fomentando a economia do primeiro setor e incentivando o empreendedor da Amazônia. Sua filha não resistiu e faleceu. Aquele momento foi o pior momento da minha vida. Se o meu melhor momento foi quando ela nasceu, aquele foi o pior. Em 2018, Tânia perdeu a filha em acidente causado por motorista alcoolizado. Nas festas de fim de ano, não seja mais uma saudade. Se beber, não dirija. Detran Amazonas. ZYC 246. Rádio Difusora FM. 96,9 MHz. Manaus, Amazonas. Difusora FM. A comunicação transparente e verdadeira. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Agora 6h14 em Manaus. Polícia. Na madrugada desta quinta-feira, a polícia apreendeu 32 quilos de drogas que estavam escondidas dentro de sacos com polpa de Buriti em bagagens no aeroporto internacional Eduardo Gomes. Além da apreensão, uma pessoa que estava em um voo com destino a São Paulo foi presa durante a vistoria. As drogas do tipo skunk estavam escondidas em sacos contendo polpa de Buriti congelado e guardados em 4 caixas de isopor. As drogas foram apreendidas durante uma fiscalização realizada por equipes da Receita Federal que faziam atividades de fiscalização e controle aduaneiro em bagagens que estavam saindo de Manaus. O passageiro responsável pela bagagem apreendida foi retirado do voo pela Polícia Federal. Alberto Peregrini, o que mais aconteceu nas últimas horas na cidade? Conte tudo, não esconda nada. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, vamos dando continuidade ao nosso noticiário policial, dizendo Paulo Guerra que muita movimentação no pronto-socorro João Lúcio. Na noite de ontem, 2 pessoas deram entrada vítima de arma de fogo, levaram bala, levaram tiro e deram entrada naquela unidade de saúde. Uma delas acabou partindo dessa para pior.
olha a morte! A noite de ontem foi marcada por sangue, por uma estocada na barriga. Isso aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, na invasão, lá na invasão, ali por trás do bairro Santo Inês. O homem que estava andando pela rua, de repente se desentendeu com outro vizinho, daí começou a briga e um acabou enfiando a faca na barriga do outro, que teve que dar entrada no pronto-socorro João Lúcio, entre a vida e a morte. Ele chegou no bico do urubu, ele chegou, vai, não vai, já estava mais pra colar do que pra cá. Daí Paulo Guerra, ele foi muito bem atendido pelos anjos da vida. Médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem salvaram a vida da vítima. Mas Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, polícia militar, polícia civil nas ruas. O homem de 18 anos foi preso, suspeito, ele estava roubando, suspeito que nada, estava roubando lá uma padaria localizada no bairro Novo Aleixo, lá perto da casa do Adelson. A polícia militar afirmou que estava fazendo ronda pelo bairro quando foi abordado por um denunciante que informou que a padaria estava sendo assaltada por criminosos portando arma de fogo e que havia conseguido pedir socorro. Os PMs foram até o local e conseguiram prender os bandidos, né? Os bandidos que estavam armados aí com uma arma, com uma espingarda calibre 12. Olha a audácia dos bandidos, assaltando uma padaria com uma arma calibre 12. A polícia chegou junto, a polícia tirou os bandidos de circulação. Graças ao trabalho da PM, é mais um que vai para trás das grades. O sistema paredão implementado pelo governo do estado tem dado muito certo. Foram quatro veículos roubados, recuperados em apenas 48 horas. O sistema paredão são câmeras de alta resolução, de alta tecnologia, que acabam aí ajudando a polícia a recuperar carros na cidade. Essa ação também contou com os policiais da 4ª SICOM. Grande trabalho da 4ª SICOM, que recuperou o carro roubado também a noite passada. Pronto, socorro, Platão Araújo. No Platão Araújo, o homem deu entrada vítima de agressão física, apanhou a murros, chutes, socos e pontapés após uma briga de trânsito. Essa briga ocorreu, Paulo Guerra, na área da Avenida Itaúba. Era tarde de ontem. 2 carros ali, um começava a fechar o outro. Daí o camarada estava mais brabo, desceu do carro e xingou o outro não queria sair. Rapaz, o cara estava sendo xingado, estava dentro do carro, na boca. Quando ele desceu, mas deu-lhe uma pisa nesse que estava metido a valente, mas coisa boa, coisa bonita. Uma pisa no valentão, mas foi uma pisa. Tive acesso ao vídeo, rapaz, mas foi o primeiro um tubaço pegou no meio do nariz, ele ficou meio tonto, o outro pegou dele mais um tubo. Foi uns 3 ou 4, ele caiu no chão, pegou mais alguns 2 chutes e teve que ser levado ao pronto-socorro. A valentia dele acabou no pau, acabou na penha. Toma! Vai passar no novo todo troncho da penha que ele levou ontem lá na Avenida Itaúba. Ainda do pronto-socorro Platão Araújo. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. O homem também deu entrada, vítima de arma branca, foi estocado, mas foi um ferimento apenas considerado bem leve, não precisou nem de cirurgia, mas teve sim que dar entrada no pronto-socorro Platão Araújo. Mas, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, lamentamos aí profundamente a morte de um ex-funcionário lá da SNPH, no tempo da balsa, ali da travessia, o Ivanilson, não tenho ainda o sobrenome dele, mas ele era muito conhecido ali na área, como Manga Rosa. O Manga Rosa, que trabalhava na balsa, faleceu ontem, infelizmente, vítima de infarto. Manga Rosa aí, que é esposo da Cláudia, vai ser sepultado no dia de hoje. Lamentamos aí profundamente a morte do famoso Manga Rosa, nosso amigo Manga Rosa, lá do Porto da Balsa de São Raimundo. No auge daquela travessia, o Manga Rosa estava sempre lá, trabalhando firme e forte e ajudando todo mundo que estava ali precisando dos seus serviços. Vá com Deus, Manga Rosa!
Vá com Deus e essa alegria vai deixar saudade que você sempre tinha. É agora! As notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Atenção, no bairro Colônia Santo Antônio, a terra do baralho, o bairro do baralho, pessoal, gosta de um baralho lá na Colônia Terra Nova. Daí Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. O Ronaldo Penha, 42 anos de idade, foi assassinado a tiros. O crime aconteceu na rua Nelson Carneiro. Ele ainda com vida foi levado ao pronto-socorro João Lúcio. Lá ele passou por cirurgia. De tudo foi feito para salvar a vida da vítima. Entretanto, ele não resistiu aos ferimentos. E morreu. Morreu Paulo Guerra, morreu na bala, morreu no tiro, morreu lá no bairro Colônia Santo Antônio. Um homem foi assassinado a tiros a noite passada. Isso aconteceu na rua 1º de Maio, no bairro Nova Vitória. A vítima estava sentado em frente à sua residência, na companhia de amigos, quando apareceu um pistoleiro, até o presente momento não identificado, chegou perto da vítima e, sem mais delongas, disparou. 1, 2, 3, 6, 9 balaços no corpo da vítima, que não resistiu aos ferimentos. E morreu. Morreu na bala, morreu no tiro, morreu lá no bairro Nova Vitória. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção, acidente de trânsito, tombamento de carreta. Esse tombamento aconteceu na Avenida das Torres, ali já entrando na Avenida das Flores, ali bem embaixo do viaduto da Avenida Timbiras, área do conjunto Cidade Nova, área da Avenida das Torres com a Avenida das Flores. Paulo Guerra, a carreta está no sentido de quem vai para o bairro. A carga da carreta está espalhada pelo asfalto. Essa carreta transportava aquelas chamado pano de laje, aqueles pedaços, aquelas telas de vergalhão são feitas para a construção de laje. É muito material no meio do asfalto. A carreta está lá tombada na Avenida das Flores, Paulo Guerra, embaixo do viaduto da Timbiras. Lá naquele local são 3 faixas à disposição do condutor, né? Sendo que com esse acidente apenas uma faixa à disposição do condutor nesse momento. Daí dá-se um grande congestionamento no local nesse momento. Repito, Avenida das Flores, embaixo do viaduto da Avenida Timbiras, no sentido de quem vem do centro para o bairro, ali na fronteira entre o conjunto Nova Cidade e Cidade Nova. Mais um registro de agressão física. Agora há pouco, um homem foi barbaramente agredido. Ele pegou-lhe uma pisa. Segundo as primeiras informações, Paulo Guerra, ele foi comprar pão no bairro Jorge Teixeira e se encontrou com o seu desafeto que vinha saindo da padaria. Os dois brigavam, era pão espalhado por tudo quanto é canto, e o pessoal do Deixa Disso demorou muito para separar os dois que estavam brigando. Paulo Guerra, aproximadamente 14 pães espalhados pela rua. Não ficou um. Todo mundo juntou o pão que estava quentinho. O negócio tá meio ruim lá pro bairro Jorge Teixeira. Até o pão do chão o pessoal
tá juntando. Último dia do ano. Feliz ano novo para todos os ouvintes do Jornal da Manhã. E vamos evitar confusão como aconteceu no Natal. No Natal, muita confusão entre família. Quando tinha briga, um jogava travessa de maionese num, outro pegava o peru para agredir o cunhado. Vamos evitar esse tipo de situação. Muita gente já no clima do ano novo, passava por ali na frente de uma residência e já estava tocando. Esse ano quero paz no meu coração. E daqui a pouco estão na porrada junto com os parentes. Mas daqui a pouco estão cantando, né, Paulo? Esse ano quero. O Paulo que gosta, meu chefe Paulo Guerra. Agora é contigo! Mais uma vez, Paulo Guerra, parabéns pelo seu trabalho em 2021. É o herói da difusora, o homem encarou a pandemia de frente. Foi todos os dias para a Rádio Difusora. Sou seu fã, meu chefe. Feliz ano novo para você também. É contigo. Obrigado, Peregrini. Sucesso para você no ano que vai começar amanhã. 6h26, eu vou abrir um espaço aqui para conversar com o presidente da Comissão de Geodiversidade, Recursos Hídricos, Minas, Gás e Energia e Saneamento. Vou te contar, é enorme esse nome. É o deputado Sinésio Campos. Deputado, bom dia. Alô? Bom dia, deputado. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, ouvintes da Difusora. Uma alegria estar participando do último programa do ano de 2021, com muita esperança para 2022. E, deputado, eu tinha programado essa entrevista para as 6 horas da manhã, mas houve um contratempo com o deputado e só agora eu estou conseguindo esse contato com ele para falar sobre essa matriz econômica do Estado que pode mudar com a exploração do potássio lá na área do município de Silves. Oi. Paulo Guerra, eu sempre fiz a defesa de uma nova matriz econômica para o estado do Amazonas. E eu entendo que 2021 foi um ano, diante de toda a crise, com a pandemia, né? Perdemos vários amigos, irmãos, parentes, mas sobretudo eu entendo que foi o ano que conseguimos aprovar na Assembleia Legislativa grandes projetos, entre eles a quebra do monopólio do gás, que propiciou hoje uma nova matriz energética e que já queremos para 2022 uma nova usina termoelétrica a gás em Silves, que no investimento da Eneva de mais de 1 bilhão e 200 milhões. Temos aí uma possibilidade da exploração do potássio, né? O Brasil, que é um grande produtor de grãos e carne, né? Mas que é o 96% do potássio que são fertilizantes usados no agronegócio, na agricultura familiar, vem da Rússia, da Bielorrússia. A Bielorrússia, que é um país que está em crise política, né? Mas que o Brasil corre um grande risco de deixar de ser um grande produtor de alimentos, né, de carnes e de grãos, por conta da ausência de fertilizantes. E o Brasil precisa do Amazonas, né? E há mais de 20 anos que eu defendo a exploração do potássio, da silvineta, que temos em abundância em Nova Olinda, temos em Altazes, Itapiranga, ou seja, de Borba a Inhamundá, 400 quilômetros de extensão, de uma laje aproximadamente de 1 metro a 800 centímetros de espessura, né? É o segundo maior depósito de potássio do mundo, e o Brasil precisa de alimento, precisa desse fertilizante. E exatamente nós, aqui do Amazonas, nesse projeto de soberania nacional, podemos abrir essa perspectiva de um novo mercado, gerar emprego e renda para os municípios. E não pode pensar mais, Paulo, somente a Zona Franca de Manaus como alternativa de gerar emprego e renda. Temos que pensar o desenvolvimento dos municípios, né? Então, eu estou com muita esperança. 2022 já está bem na porta aí, e exatamente são as alternativas econômicas, a exploração sustentável, ambientalmente correta e economicamente viável na geração de emprego e renda dos municípios. Que eu estou muito esperançoso que em 2022 a gente possa resolver um grande problema do país, que é a questão da geração de emprego e renda, não somente
fruto da Zona Franca de Manaus, mas de um município, né? Então, é essa esperança que eu renovo a todos nós, né? Para que 2022 a gente possa melhorar as condições de vida do nosso povo sofrido, que precisa viver com dignidade. Deputado, para finalizar, a Eneva está explorando o gás lá na área de Silves e há uma reclamação muito grande, já que apenas 3 postos aqui abastecem os carros com gás. E como é que vai ficar essa situação? Eu vejo, Paulo, que a exploração do gás, antes da quebra do monopólio, sequer podia vender 1 metro cúbico de gás aqui. Era tudo para vender para Roraima, para outros estados, né? E a quebra do monopólio, temos a possibilidade de termos aqui, um exemplo, os veículos. Temos mais de 2 milhões de veículos que circulam aqui no Amazonas, mas somente 2.500 veículos que são movidos a gás, né? Então eu vejo que temos que aumentar os veículos, né, que circulam a gás diante do preço abusivo que temos aí da gasolina, do diesel, né? Então essa possibilidade é real, né? Aumento, né? Então eu vejo que é nessa direção. O gás de cozinha, o preço absurdo que tem municípios que já passou de R$150 a botija, voltando ainda para praticamente o tempo das cavernas, usando a lenha. Quanto que a gente tem um grande potencial. Então, eu vejo que é nessa esperança que muitas das vezes me criticavam de defender essa nova matriz econômica, e hoje passa a ser uma realidade. Por isso que eu vejo que 2022 é um ano de esperança, um ano de muito crescimento econômico, um novo momento para o Amazonas. E eu sou cavaleiro da esperança e nunca da desesperança, né? Então eu acredito no Brasil, acredito no nosso Amazonas e acredito na força de trabalho do nosso povo amazonense. Deputado, muito obrigado pela entrevista que o senhor acaba de dar aqui ao Jornal da Manhã. Deus abençoe a todos, Paulo Guerra, e para você, longa vida, saúde, que você possa ter muito mais anos aí junto ao Jornal da Manhã, que você atende lá a população indígena, o pescador, as comunidades rurais, a cidade, todo mundo fica ligado no Jornal da Manhã, por conta que você sempre traz a esperança, acima de tudo, notícias sem maquiagem, né? Notícias verdadeiras. Que Deus te abençoe a você e todos os nossos ouvintes da Difusora. Bom dia, deputado. 6h32 em Manaus. Após o intervalo comercial, as notícias do esporte. Difusora FM. Alô, amigos da Ponta Negra e adjacências. Manaus ganhou mais uma unidade da RB Diagnósticos. Agora os cuidados com a saúde, realizar seus exames para o seu conforto estão mais perto de você. RB Diagnósticos Ponta Negra. Venha tomar um café conosco e receber as boas-vindas de nossa nova unidade. Saúde, seu bem mais precioso. Saiba mais em @RB Diagnósticos 99484-6380. RB Diagnósticos, com a gente você pode contar. Para ter um Natal feliz com a família e um ano novo de muitas felicidades, é importante que todos estejam bem de saúde. A vacinação de prevenção do Covid continua. A 2ª e 3ª dose da vacina tem a mesma importância que a primeira dose. Procure um local de vacinação. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Mas pense, não existe felicidade sem saúde. Por isso, vacine-se contra o Covid. Uma campanha de vacinação com a assinatura do amor da Difusora, pelo seu povo. Difusora24h.com. Difusora. As principais notícias de Manaus, do Amazonas, do Brasil e do mundo você confere no portal Difusora24h.com. Difusora. Se você não ouviu em seu programa preferido, acesse o portal Difusora24h.com e continue conectado. Não esqueça, Difusora24h.com, o portal de notícias da Difusora. Saudão
de Natal Aba Móveis. É a maior economia do ano. Tem esta cozinha lindíssima por apenas 2.399 e o roupeiro com 8 portas grandão por 999. Cadeira gamer da hora, só 899 e esta cômoda multiuso por apenas 499 reais. Leve tudo sem entrada e ganhe crédito R$100 para a próxima compra. Saldão de Natal Aba Móveis. Aqui você economiza mesmo. O amor do Amazonas está no ar. Difusora FM. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6h35 em Manaus. Esportes. Nesta sexta-feira vai acontecer no campo do Parque do Ingá as finais do campeonato de Master Unidos de Manacá, quarentões e cinquentões. A partir das 14h30 acontece a disputa do título dos cinquentões entre Amigos do Carito e Fortaleza. Em seguida, a grande final dos quarentões Unidos do Centro e Dente de Leite, com muitas premiações. E a realização é do professor Raimundo Conde, do Sebastião Pacheco e do Lindomar Teixeira, e apoio do professor Beto D'Angelo. 6h36. O Curitiba confirmou o primeiro reforço para a próxima temporada. Trata-se do experiente lateral esquerdo Egídio, de 35 anos, que estava no Fluminense desde 2020. O jogador chega em definitivo e assinou o contrato com o Coxa até dezembro. O Cruzeiro está muito perto do acerto com Pedro Martins para ser o novo homem forte do futebol do clube. O profissional é o preferido pela equipe chefiada por Ronaldo e tem passagem pelo Atlético Paranaense, Ferroviária e por último na Federação Paulista de Futebol, sempre exercendo funções estratégicas. O Cuiabá anunciou nesta quinta-feira nada menos que 8 contratações para 2022. A mais badalada delas, o meia Rodriguinho, ex-Corinthians, que disputou as 2 últimas temporadas no Bahia. Além dele, 2 ex-corintianos contratados foram os atacantes André Luiz e Marquinhos. O volante Marcão, ex-Esporte, também está na lista. O novo treinador do Atlético Mineiro só será conhecido no próximo ano. A pedido de Jorge Jesus, a reunião para discutir um possível acerto só acontecerá na próxima semana. O Mister quer descansar na virada do ano e pediu para que as tratativas fossem retomadas apenas na segunda-feira. Jorge de Jesus, na atualidade, é o bolo da noiva. Uma semana depois, após despachar o Benfica da Taça de Portugal, o Porto voltou a receber o rival no Estádio do Dragão. E voltou a vencer. Nesta quinta-feira, a equipe de Sérgio Conceição bateu os Encarnados por 3-1 na primeira partida das Águias após a saída do técnico Jorge Jesus. O Benfica foi comandado pelo interino Nelson Veríssimo, que deve seguir à frente do time até o final da atual temporada. Com a derrota, os Encarnados bem os rivais Porto e Sporting ainda mais distantes na liderança do campeonato português. As apostas para a mega da virada podem ser feitas até às 17 horas pelo horário de Brasília desta sexta-feira nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias Online e pelo app Loterias Caixa, disponível nas plataformas Android e iOS. Clientes da Caixa podem fazer suas apostas pelo Internet em Banking Caixa. O sorteio do concurso 2440, com prêmio estimado em 350 milhões, será realizado a partir das 19 horas, hora Manaus, em São Paulo. 6h38 em Manaus. A seguir. Quem viaja poderá levar mais dinheiro no bolso. Novo marco legal do câmbio é sancionado. Começa a valer amanhã. Bolsonaro anuncia salário mínimo de R$1.212 em 2022. Na Itália, a mulher é morta após recusar fazer sexo com o marido que havia tomado Viagra. Nova York faz últimos preparativos para a festa de Ano Novo na Times Square, só para vacinados. Após o intervalo comercial, estas e outras notícias em detalhes.
Mais de 100 combinações. Copão de pão de queijo. São mais de 300 lojas. Um sabor irresistível como você nunca viu. Por isso não se engane e escolha original. Rei do Mate é gostoso, Rei do Mate é natural. Chegou o Rei do Mate no Shopping Ponta Negra, piso 2L2. Rei do Mate. Por isso não se engane e escolha original. Rei do Mate é gostoso, Rei do Mate é natural. Para ter um Natal feliz com a família e um ano novo de muitas felicidades, é importante que todos estejam bem de saúde. A vacinação de prevenção do Covid continua. A segunda e terceira dose da vacina tem a mesma importância que a primeira dose. Procure um local de vacinação. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Mas pense, não existe felicidade sem saúde. Por isso, vacine-se contra o Covid. Uma campanha de vacinação com a assinatura do amor da Difusora, pelo seu povo. Se você tem uma equipe que precisa de comunicação ágil, moderna e eficiente, a Tecnorádio é a maior empresa do Norte em comunicação via rádio. O rádio digital é inovação. Você manda mensagens, usa como modem, GPS, faz comunicação simultânea, tudo em um clique. Garantimos sua comunicação com segurança em toda a cidade de Manaus e região metropolitana. Fone 3231-1819 ou acesse o nosso site tecnoradioam.com.br. Tecnorádio, há 25 anos. Apertou, falou, resolveu. Difusora FM. Transparente e verdadeira. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. 6h41 em Manaus. Últimas notícias. Começou nesta quinta-feira a Operação Ano Novo 2022 da Polícia Rodoviária Federal. Até domingo haverá policiamento ostensivo em locais e horários de maior incidência de acidentes graves e de criminalidade. O objetivo é garantir aos usuários das rodovias federais mais segurança e fluidez do trânsito. As 10 balsas que serão usadas para transportar os fogos do Réveillon de Copacabana foram aprovadas em vistoria realizada nas últimas 2 semanas e concluída ontem. Com a liberação, as embarcações iniciaram seu deslocamento para a orla do bairro à meia-noite desta quinta-feira e serão posicionadas a 500 metros de distância da faixa de areia da praia de Copacabana. Depois da chuva forte causar diversos danos nas cidades de Lençóis, Itabuna, Caravelas e Ilhéus, na Bahia, e no norte de Minas Gerais, como nas cidades de Pedra Azul e Salinas, o Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, alerta sobre a condição de tempestades em parte das regiões Sudeste e Centro-Oeste até o dia 1º de janeiro de 2022. A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil anunciou ontem à noite que vai fornecer cobertores, colchões e suprimentos à população afetada pelas chuvas na Bahia. As doações serão destinadas às famílias deslocadas pelas enchentes no estado. A ação é realizada em parceria com a Caritas, organização solidária da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB. A Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais do Brasil também vai entregar kits de higiene pessoal às vítimas para evitar a propagação da Covid-19, informou a Embaixada Americana. O presidente Jair Bolsonaro se manifestou após o Brasil recusar a ajuda oferecida pela Argentina às vítimas das enchentes na Bahia. Por meio do Twitter, Bolsonaro disse que a ajuda não seria necessária naquele momento, mas que pode ser acatada em caso de agravamento das condições. Os 2 incêndios florestais no estado do Colorado, nos Estados Unidos, aumentaram nesta quinta-feira. Os ventos fortes espalharam o fogo e a fumaça, forçando dezenas de milhares de residentes a deixarem suas casas. O xerife Joey Pell estimou que 580 casas podem ter sido destruídas. Um centro comercial e um hotel na cidade de Superior também foram perdidos para as chamas. Ventos históricos de 130 a 160 km/h alimentaram os incêndios florestais que feriram pelo menos 6 pessoas, levaram o hospital a enviar pacientes para outro lugar e forçaram a evacuação de milhares. No sul da China, a polícia fez um desfile pelas ruas com 4 suspeitos de ajudarem pessoas a atravessar as fronteiras fechadas
o que configura a violação das medidas de controle da Covid-19, um ato polêmico de humilhação pública que desencadeou reações nas redes sociais da China. O ato foi realizado na última terça-feira, mas divulgado somente ontem. As 4 pessoas vestiam macacões, máscaras e óculos de proteção e desfilaram na cidade de Xinxi, na província de Guangxi. Cada suspeito foi conduzido por 2 policiais que seguravam metralhadoras e equipamento de choque. A punição teve como objetivo deter crimes relacionados à fronteira e encorajar o cumprimento das medidas de prevenção e controle de epidemias. O governo federal liberou 3,5 bilhões para que estados e municípios garantam internet grátis a alunos e professores de educação básica das escolas públicas. Em março, o presidente Jair Bolsonaro tinha vetado a gratuidade no acesso à internet, alegando que seria empecilho para cumprir as metas fiscais, mas o Congresso derrubou o veto. O governo chegou a recorrer contra a lei no Supremo Tribunal Federal, mas conseguiu apenas adiar os prazos para a liberação do dinheiro. O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta quinta-feira, em transmissão ao vivo em uma rede social, que o salário mínimo será de R$1.212 em 2022, a partir de amanhã. Uma medida provisória confirmando o novo valor foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira. O valor de R$1.212 corresponde a uma correção da inflação pelo INPC e a recomposição de um valor residual referente a 2021, sem espaço para ganho real. O presidente Jair Bolsonaro sancionou 100 vetos à lei que cria o novo marco legal do câmbio. O texto foi publicado no Diário Oficial da União na edição desta quinta-feira como lei número 14.286/2021, após ter sido aprovada pelo Senado Federal no último dia 8 deste mês de dezembro. A norma facilita o uso da moeda brasileira em transações internacionais e abre espaço para bancos e instituições financeiras brasileiros investirem no exterior recursos captados no Brasil ou fora do país. Pela nova lei, instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central poderão usar esse dinheiro para alocar, investir, financiar ou emprestar no território nacional ou no estrangeiro. Devem ser observados requisitos e limites de regulamentos editados pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central. Segundo o governo, isso ajudará a financiar importadores de produtos brasileiros. A nova legislação também aumenta o limite de dinheiro vivo que cada passageiro pode portar ao sair ou entrar no Brasil. O valor passou dos atuais R$10 mil para $10 mil, cerca de R$50 mil pelo câmbio atual, ou o equivalente em outra moeda. A cidade de Nova York entrou na reta final de preparação para uma das festas de ano novo mais famosas do mundo. A virada de 2020 para 2021 na Times Square teve show, mas quase ninguém pôde ir. Desta vez o público vai poder participar, mas em vez de quase 60 mil espectadores, como acontecia até 2019, a prefeitura só liberou a entrada de 15 mil pessoas. Nova York encolheu a festa por causa da variante Omicron. E por isso só vacinados poderão entrar e a máscara será obrigatória. Mas tem uma coisa que não muda há mais de 100 anos. A virada do ano na Times Square é marcada pela queda da bola. Já existiram 8 modelos. A primeira, feita em 1907, era de madeira e ferro. A atual é muito mais moderna. Tem mais de 32 mil lâmpadas de LED. Jeffrey Strauss é o dono da festa. Ele lembrou que a queda da bola é o show mais antigo da Broadway e disse que não pode garantir que 2022 será melhor, mas prometeu que o céu estará lotado com milhares de confetes e desejos por um ano melhor. Uma mulher de 61 anos morreu após ter recusado fazer sexo no dia do Natal com o marido de 80 anos, depois de ele já ter tomado um comprimido de Viagra. O caso aconteceu na residência do casal em Fanano de Gradara, na Itália. Segundo o jornal Sun, a discussão entre Vitor Candini e a esposa Natália começou pois o último acusou a mulher de estar atraída pelo patrão e por esse motivo teria desistido de fazer sexo com ele. O idoso matou Natália e deixou o corpo ensanguentado no chão antes de ir para a cama dormir, como se nada tivesse acontecido. Horas depois, ainda no mesmo dia, Vitor telefonou para o restaurante onde a mulher trabalhava como chefe de cozinha e disse ao proprietário do estabelecimento que ele nunca mais veria Natália.
Os principais jornais do país estampam hoje em matérias de capa. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. Bolsonaro anuncia salário mínimo de 1.212 a partir de amanhã, sem ganho acima da inflação. Folha de São Paulo. Falas de Bolsonaro incentivam crimes contra a Anvisa, diz chefe da agência. O Estado de São Paulo. Surto de Covid em 2 cruzeiros na costa brasileira soma 146 casos. Anvisa investiga. Jornal Central, capital da República, Correio Brasiliense. Em protesto, quase 1.000 fiscais da Receita Federal entregam cargos de chefia. Valor econômico. Itapemirim suspende 16 linhas de ônibus e deixa 73 mercados sem atendimento. Estado de Minas. Enmet emite alerta de chuvas intensas para mais de 600 cidades mineiras. Jornal do Comércio no Recife. Cúpula do PSDB se irrita com Lula e abre negociação com PDT de Ciro. Fortaleza Diário do Nordeste. Ceará tem grande chance de ter terceira onda de Covid-19 antes do carnaval, diz estudo. Porto Alegre, 0 hora. Porto Alegre confirma a primeira morte do ano por influenza H3N2. Os jornais de Manaus chegam às bancas hoje com estes destaques. A crítica. Eleição 2022 terá 5 governadores já eleitos. Diário do Amazonas. Temporais causam prejuízos em Manaus. Em tempo. 2021, o ano que a pandemia sufocou o Amazonas. Esta foi a última edição de 2021 do Jornal da Manhã. Queremos agradecer aos nossos ouvintes, aos nossos anunciantes, aos companheiros aqui da bancada, o Eduardo, o Alex, o nosso sonoplasta que está ali do outro lado, o Hamilton Cabral, já esteve aqui antes o Itamar Jardina, e desejar a todos um bom 2022, assim como o nosso companheiro Valdir Correia, que dentro de instantes vai estar aqui. Participaram desta edição, as reportagens foram de J. Rai e Alberto Pellegrini, a sonoplastia de rádio de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação, Alex Ferreira, Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição, amanhã, às 6 horas. Em instantes vai chegar aqui mais um super campeão de audiência. E hoje ele vem muito romântico. É o Lopes Sendiel. O amor está no ar. É Valdir Correia que chega com o programa que leva a sua assinatura. Bom dia. Hora certa. 6 horas e 52 minutos em Manaus.